Olá, garotada! Sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Mas antes de começar a nossa aula, a tia quer dizer que está com muita saudade de vocês. Tenham paciência, garotada. Logo, logo estaremos juntos novamente, aprendendo e dividindo conhecimentos. Mas até lá, continue enviando as fotos das atividades. É a única forma que a tia tem neste momento de avaliar vocês. Qualquer dúvida, qualquer problema, é só falar com a tia. Mesmo que distantes, estamos perto. E eu estou sempre aqui para ajudar vocês. E não esqueçam de continuar enviando as fotos de todas as atividades que vocês fazem. É muito importante. Vamos lá, garotada? Peguem o livro do Aprova Brasil, Língua Portuguesa, porque hoje nós vamos começar a usar o nosso livrinho. Abram na página 6, garotada. O nosso assunto é sobre tirinha. A gente já viu na escola, mas vamos dar uma revisada, tá? O que são tirinhas? Tirinha é uma sequência curta de quadros para narrar um fato. Ou seja, diferente da história em quadrinhos, a tirinha ela é curtinha, geralmente ela tem de 3 a 4 quadrinhos. Mas, assim como a história em quadrinhos, ela tem personagens, ela tem balãozinhos, tá, gente? Só que a tirinha, ela é curtinha. Parece uma tira mesmo, tá, gente? É uma tira mesmo, uma tirinha. E a história em quadrinhos, ela é grande, ela é maior, vem em gibis, tá? Então, vamos para a nossa página, a página 6 do nosso caderno, do nosso livrinho, tá? Do nosso livro do Aprova Brasil, que é muito importante, que a gente sempre trabalha ele todos os anos, né, pessoal? Então, tá em azul, em destaque, uma explicação rápida também aqui no livro sobre o que é tirinha. O autor nos diz que a tirinha se diferencia da história em quadrinhos por ser mais curta. Ela é composta de 3 a 4 quadrinhos. Bem, foi isso que a tia acabou de falar. Essa é a diferença da história em quadrinhos e da tirinha. A tirinha é longa, ou a história em quadrinhos é longa, e a tirinha, ela é curtinha, tá? Mas não é porque ela está pela metade, repetindo. É porque ela foi feita para ser curtinha mesmo. Ela passa uma mensagem geralmente de humor, ou às vezes de ironia, tá? Nós sempre vemos nos livros de língua portuguesa e também nos jornais, tá? Então, vamos ler a primeira questão. É uma tirinha de um personagem bem conhecido chamado Calvin, tá? Então, ele começa falando o seguinte, ele abre a porta e faz: "Ei, mãe, eu vou fazer parte da peça da escola." E no segundo quadrinho, "Eu vou ter uma fala, tudo mais." E a mãe responde: "Isso é maravilhoso, Calvin." Aí ele bota a mão assim no rosto, faz uma expressão de drama e continua: "É uma grande peça dramática. Minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas até o fim do segundo ato." Aí a mãe fala: "Qual é a peça?" Aí ele fala: "Nutrição e os 4 grupos alimentares. Eu sou a cebola." Ou seja, gente, na escola vai ter uma peça, né, falando sobre alimentos, né, nutrição e os 4 grupos alimentares, e ele vai interpretar uma cebola. E aí você entende por que é que essa peça, a personagem dele vai fazer todo mundo chorar. Não é isso? Então, releia o primeiro e o segundo quadrinho. Vamos reler? Primeiro quadrinho: "Ei, mãe, eu vou fazer parte da peça da escola." No segundo quadrinho: "Eu vou ter uma fala, tudo mais." E a mãe responde: "Isso é maravilhoso, Calvin." Na letra A: por que o Calvin está tão animado? Está tão entusiasmado? Entusiasmado é a mesma coisa que animado, tá, pessoal? Por que ele está assim? O que é que ele vai fazer na escola que ele está tão animado, entusiasmado, hein, pessoal? Na letra B: qual é a reação da mãe? A mãe ficou como, gente? A mãe ficou brava? A mãe ficou contente? Ficou feliz? Ou a mãe ficou triste? Terceira questão. No terceiro quadrinho, Calvin explica um pouco melhor seu papel na peça da escola. Vamos lá para o terceiro quadrinho lendo com a tia, tá? "É uma grande peça dramática. Minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas até o fim do segundo ato." Oh, que drama, Calvin! Bem, gente, de acordo com a explicação, espera-se que a atuação de Calvin na peça seja o quê? Gente, você acha que uma peça que vai fazer todo mundo ficar em lágrimas é desinteressante? É algo que não vai animar, não vai empolgar ninguém? É engraçada? Você acha que é algo engraçado que vai fazer todo mundo ficar em lágrimas? Ou você acha que vai ser emocionante? Quando você lê até o terceiro quadrinho, tá, gente? Aí a gente lê o último quadrinho e a gente descobre que não é nada disso, né? Na terceira questão, você acredita que é porque a peça vai ser emocionante.
Quando você vai para o último quadrinho, você descobre que não vai ser emocionante, né, gente? Que vai fazer todo mundo ficar em lágrimas porque ele vai interpretar uma cebola. Então, essa é a resposta da quarta questão, né? Quando ele pergunta, de acordo com o último quadrinho, a peça será como você assinalou na questão anterior? Quando você lê o último quadrinho, você ainda continua acreditando que a peça será emocionante? Por quê? Hein? Você descobre por que todo mundo vai ficar em lágrimas. Não é porque a peça é emocionante, é porque ele vai interpretar uma cebola, né? Então, essa é a explicação para a quarta questão. Vamos lá, gente, para a próxima página, a página 7, né? E aí tem um pontinho lá em cima e ele pergunta: por que a personagem de Calvin fará todo mundo ficar em lágrimas até o fim do segundo ato? Gente, vocês já viram alguém descascando cebola? Gente, como nossos olhos ficam em lágrimas. Então, por que a personagem de Calvin fará todo mundo ficar em lágrimas? Gente, o que é que a cebola faz com a gente, né? E aí embaixo tem um quadradinho, um rosinha, e ele está dizendo assim, a outra explicação agora, nós vamos começar a falar sobre prestar atenção a outros fatos presentes no texto, tá? Presentes no texto. E aí ele fala, todo o texto tem um objetivo. O objetivo é o que o autor do texto quer com ele, tá, gente? E o público-alvo é para quem o texto foi feito. Se essa tirinha está no livro de 4º ano, né? Essa tirinha foi feita para quem? Para adulto, para jovens, para criança? Quem é o público-alvo, tá? Então, aí aqui na quinta questão ele pergunta, qual é o objetivo da tirinha? O objetivo da tirinha é o que, gente? É humor, né? É fazer graça? É ironia? Qual é o objetivo dessa tirinha? É nos deixar indignados? É nos propor a refletir? Qual é o objetivo dessa tirinha? E no pontinho de baixo está perguntando, quem é o público-alvo, né? Principal, né, gente? Então, quem é? Essa tirinha foi feita para quem? Para crianças, para adultos, para jovens, para quem? Vamos lá. E depois tem mais um destaque rosinha aqui falando o seguinte, a expressão no rosto das personagens, né, é um dos recursos utilizados para contar a história e torná-las mais divertida. Foi o que a tia já falou. É muito importante as expressões para a gente entender melhor o que a gente está lendo. Então, assim como a história em quadrinhos, que a gente precisa observar as expressões, além dos balãozinhos, mas as expressões, elas nos ajudam muito a entender o que a gente está lendo, na tirinha é a mesma coisa. Quando a gente entende que o personagem está bravo, quando o personagem está feliz, quando ele está fazendo drama, como o Calvin no 3º quadrinho, enfim, gente, as expressões, elas são fundamentais para que a gente entenda melhor o texto que estamos lendo, tá? Então, vamos lá, as expressões é o rosto, as expressões que ele faz com o rosto dele, né? Então, na 6ª questão, o que indica a expressão de Calvin no 1º e no 2º quadrinho? Quando você olha lá na página 6, no 1º e no 2º quadrinho, Calvin está mostrando o quê? Que ele está alegre, está sentindo dor, está espantado, hein, gente? Então, o que é que ele está demonstrando com a expressão dele, com o rosto dele? Alegria, dor, espanto. Na 7ª questão, a expressão de Calvin no 3º quadrinho pretende transmitir qual ideia? Eita, gente, quando ele coloca a mão no rosto e faz toda aquela cena, ele está mostrando o quê? Que ele está querendo transmitir o quê? A ideia de romance, de amor? A ideia de drama? Todo mundo vai encher os olhos de lágrimas. Ou a ideia de terror? O que é que vocês acham? Bem, gente, e na 8ª questão, no último quadrinho, por que a expressão no rosto de Calvin voltou a ser comum? Gente, ele estava fazendo o maior drama no 3º quadrinho. No 4º quadrinho, ele não precisava mais fazer drama, né? Porque aí ele explicou para a mãe que ia fazer todo mundo encher os olhos de lágrima, não porque ia ser uma peça dramática ou emocionante, mas porque ele iria interpretar uma cebola, tá? Então, essa é a explicação para a 8ª questão, tá? Por que ele voltou à expressão normal como estava nos quadrinhos anteriores? Por que ele não continuou fazendo aquela expressão de drama? Porque ele não precisava mais fazer uma expressão de drama para contar que seria uma cebola, né? Bem, gente, boas produções, boa atividade. Qualquer dúvida é só perguntar à tia. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, garoto.